Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A Deus seja a honra, glória, louvor e exaltação. Tributamos a Ele pela oportunidade de estarmos lhe servindo, adorando o seu eterno e sacrosanto nome. Glória a Deus, pelo privilégio de poder ser útil ao seu reino, desta feita ministrando a sua palavra. Quero que você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. Versículo de número 7. Enquanto agradeço a Deus pela vida do pastor deste campo eclesiástico aqui, AD Brasil Novo, reverendo José Carlos Vicente, pela receptividade, por ter recebido juntamente com seus obreiros que militam ao seu lado. Glória a Deus. Aqui aos evangelistas Oséias e Miqueias, aos meus amigos, o presbítero Adriano Vasconcelos, grande pregador do Evangelho, o presbítero Leandro Barreto, glória a Deus, demais obreiros que estão aqui no altar, estão trabalhando, glória a Deus, a esta igreja viva, a esta igreja poderosa. Como é bom estar aqui, glória a Deus. Ao meu amigo, cantor, pregador, seminarista, evangelista João Paulo, glória a Deus. É muito bom. Deus continue abençoando a tua vida, glória a Deus. Queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quem achou diz amém. Amém. Assim está escrito: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais nova massa, e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto, repitam comigo, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Dê mais uma vez, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Todos podem dizer amém? Sentai-vos. Glória a Deus. Queridos, quero, com a ajuda de Deus, ministrar-lhes sobre o tema os 4 aspectos do Cordeiro. O texto que ora acabamos de ler é, na verdade, Paulo repetindo uma metáfora que fora muito ousada por Jesus para evidenciar que os cristãos posicionalmente estavam santificados por Cristo e, portanto, os devem ser também no procedimento diário puros como a massa dos pães sem fermento ou sem levedura, oferecidos como alimentos durante a festa da Páscoa. Nas Escrituras em geral, o fermento ele simboliza o mal, o pecado que penetra na alma humana, azeda e se desenvolve, ou seja, cresce, contaminando todo o corpo. A igreja deve estar alerta, com amor, com firmeza, livrar-se do
fermento do pecado, pois é nova massa, e a igreja é composta de novas criaturas em Cristo. E aqui Cristo, ele é apresentado como o nosso Cordeiro Pascal. Evidentemente que na sua morte expiatória na cruz do Calvário, ele cumpriu completamente, uma vez por todas, as demandas da lei quanto à instituição do sacrifício judaico do Cordeiro Pascal. O Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado exatamente no dia da Páscoa, celebração anual que começava no entardecer do dia anterior, quando se realizava a cerimônia familiar e comunitária da refeição da Páscoa, desde a antiguidade, quando assim foi instituído. Israel ainda estava no Egito, quando Deus levantou Moisés como líder, como libertador, como aquele que iria conduzir o seu povo para o deserto. E a Bíblia diz que, chamando Deus a Moisés, falou-lhes para que transmitisse a toda a congregação que cada homem tomasse para si um cordeiro, e este cordeiro deveria ser para cada família, para cada casa. O cordeiro deveria ser um macho sem defeito de um ano, e isto era o dia 10 do mês de Nisan, ou mês de Abib, no calendário judaico, correspondendo entre março e abril do nosso calendário, e deveria ser guardado por 4 dias, porque no dia 14 daquele mesmo mês, toda a congregação de Israel iria degolar aquele cordeiro, iria tomar do seu sangue, que colocaria em uma bacia, e usando o sopro, iria colocar nos umbrais e nas vergas das portas das casas em que todos comessem. A Bíblia diz que naquela mesma noite eles deveriam comer a carne assada no sangue, como também com os pães, aleluia, sem fermento, ou pães asmos, e também com ervas amargas. E a Bíblia diz que ao comer, Israel deveria estar pronto. Pronto de que maneira? Tendo cinto atado, tendo sandálias nos pés,
Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Literalmente, passar sobre. O Senhor passaria por cima das pessoas que estivessem, aleluia, abrigadas às casas com a marca do sangue do Cordeiro, e assim não seriam destruídas. Aleluia. Jesus, Ele é a paz do cristão, Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, e Cristo cumpriu perfeitamente esta exigência. O Cordeiro também precisava ser separado 4 dias antes do dia 14 no mês de Nisan. Assim Jesus também entrou em Jerusalém no exato dia da separação do Cordeiro e morreu no mesmo dia do sacrifício. Israel estava deixando a sua vida de amargura, Israel estava deixando a sua vida de escravidão. Qual é a outra pregação aqui? Aleluia. Estamos na celebração da ceia do Senhor, é a última do ano. Oxalá que seja de fato a última da história da igreja aqui na terra, porque com este ato nós também estamos dizendo: ora vem Senhor Jesus, e estamos dizendo adeus mundo velho, adeus Egito, a nossa terra está bem e disse Paulo, a nossa cidade está no céu, tudo como esperamos e aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Bendito o Cordeiro de Deus, bendito seja o Cordeiro. Oh glória, oh glória. Israel sai do Egito, vai peregrinar durante 40 anos no deserto. Deus estabelece os seus estatutos, as suas leis, os seus mandamentos. Glória a Deus. Israel recebe 613 leis, leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Deus revela o seu decálogo, aleluia. Mas aquela geração incrédula morreu no deserto, restando apenas 2 daqueles moços que saíram do Egito. Deus levanta Josué, aleluia. Josué passa 30 anos, aleluia, conquistando a terra, distribuindo as heranças, dando a cada tribo como recompensa, conforme Deus tinha falado por meio do ministério de Moisés. Após a morte de Josué aos 110 anos, uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Era uma geração muito mais, era uma geração rebelde, era uma geração que adorava Baal, adorava Astarote, e por isso Deus levantou inimigos como Cusã e Zataí, rei da Mesopotâmia, como Jabim, rei de Canaã, como Eglon, rei dos Moabitas, como também Midianitas e Filisteus e tantos outros. Quando o povo, aleluia, lembrava de Deus, quando o povo clamava por socorro, Deus levantava o libertador. Foi assim que ele levantou os juízes, levantou Otiniel, levantou Sandal, levantou Eude, Débora, Baraque, Sansão, Jefité, até o último por nome de Samuel. Samuel também foi profeta, aleluia. Mas escute, queridos, foi nesse período em que Deus levantou os profetas para vaticinar a respeito do Cordeiro que viria. O Cordeiro seria apresentado. Isaías foi o maior dos profetas messiânicos. Isaías profetizou no capítulo 9 dizendo: e para vós que habitais na região da sombra da morte, aleluia, na Galileia dos gentios, onde as trevas imperavam, iria raiar a luz. E ele diz a partir do versículo 6 deste mesmo capítulo: o menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Isaías profetiza no capítulo 7, versículo 14: e o mesmo Senhor vos dará um sinal, é que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome dele de Emanuel, que traduz
iniciar, ele vai ser batizado por João Batista. E aqui eu vejo, aleluia, o segundo aspecto do Cordeiro é o Cordeiro revelado ao mundo. É quando ele chega já cheio do Espírito, aleluia. A Bíblia diz que João, que estava à margem do Rio Jordão, aponta o dedo indicador e o apresenta a toda aquela multidão dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que veio, aleluia, pregou o Evangelho. O Cordeiro que veio ensinou os princípios divinos e operou milagres, aleluia. Mas o Cordeiro era o Verbo encarnado. Sim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que ele tabernaculou-se, aleluia. João capítulo 1, versículo 14, aleluia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, estava nele o propósito do Pai, porque era a própria imagem de Deus. Ele é aquele que fora enviado, aleluia, sendo Deus se fez homem. Aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 5: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando a forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde estão aqueles que confessam nesta noite e tributam ao senhorio, ao Cordeiro de Deus, e tributam a majestade, e tributam a honra, e tributam a glória àquele que é o vivo. Todas as profecias apontavam para ele, aleluia. Capítulo 9, versículo 9 de Zacarias: ele viria montado sobre um jumento e entraria na cidade de Jerusalém. Miqueias capítulo 5, versículo 2: e Belém é fraca, tu que é posto entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Malaquias capítulo 4, versículo 2: e para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas trará salvação. Mas ele precisava cumprir isso na íntegra. E como cumprir? Assim, no seu terceiro aspecto, ele seria o Cordeiro crucificado. Foi por isso que profetizou Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz na terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era homem de dores, experimentava os trabalhos, e como mundo que os homens escondiam o rosto dele, não fizemos caso algum, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Ele ficou muito, ele não abriu a
que eram julgados e condenados, mas no dia da sua soltura se apresentava ao juiz, e o juiz pegava uma escrita chamada escrita de dívida, ou cédula de dívida, e ele a dizer qual foi o tempo que aquele homem, que aquela pessoa estivera condenada e presa por causa dos seus delitos. Chegando no dia da sua liberdade, ele escrevia no rodapé daquela cédula uma espécie de promissória e dizia: tetelestai, está consumado, ou seja, a dívida está paga. Aleluia. Paulo escreve aos Colossenses 2:14, dizendo assim: a cédula que era contrária a nós, aleluia, o escrito de dívida que nos condenava ao inferno, aleluia, porque o salário do pecado é a morte. Sem Cristo na cruz, todos nós morreríamos condenados por causa do pecado original. Mas veio Cristo, diz a Bíblia, que ele pegou a cédula, rasgou, entregou na cruz, dizendo: a dívida é paga, o pecado é perdoado, e agora você tem a liberdade da vida eterna. Onde estão as mãos que adoram o Cordeiro? Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Remanto coramante robocoramanto rebahaseia, remanto robocorai. E agora o Cordeiro morre, como diz o escritor aos Hebreus, entrando no santuário uma única vez, diferentemente dos ritos cerimoniais judaicos, porque todos os dias eram sacrificados animais, tipos de animais e tipos de sacrifício para cada tipo de pecado e para cada classe de pessoas. Mas Jesus não, ele foi o único Cordeiro que entrou uma única vez, e de uma vez por toda, sem precisar fazermos qualquer rito cerimonial neste sentido. E o escritor aos Hebreus no capítulo 9 diz: não é o sangue dos touros, não é o sangue dos bodes, não é o sangue dos novilhos, mas o sangue de Jesus. Aí Pedro disse: vocês foram comprados, não com o valor monetário do ouro, da prata ou da pedra preciosa, mas do precioso sangue de Jesus. E essa é a maior, é o ápice da mensagem do Evangelho. Aleluia! Aqui é o ápice da mensagem do Evangelho de Cristo. Foi a mensagem pregada por Pedro, foi a mensagem pregada por Paulo, foi a mensagem pregada por João. Depois que Cristo ressuscita, volta aos céus, que a igreja é estabelecida a partir do seu nascedouro inaugural, no capítulo 2, em cumprimento da profecia de Joel. Os apóstolos saem, mas chega um ano muito sangrento para a igreja, um ano de perseguição. É o ano 54, aos 17 anos de idade, em outubro, vai ascender ao Império Romano que dominava na época de Jesus e Paulo, um homem por nome de Nero. Desde que assumiu, ele mandou matar
Escute, é por esta razão que Nero vai mandar ainda matar muitos cristãos, porque vai colocar a culpa no incêndio, aleluia, no líder que é Paulo, em todos os cristãos. Escute, Nero será deposto pelo Senado, porque o grande motim se levantará em Jerusalém. O general Tito será conduzido para lá. Vespasiano agora é o imperador. No dia da inauguração do Coliseu, 100 dias de festa, onde mais de 10.000 cristãos são mortos. Muitos eram enrolados em peles de animais e mortos por leões e cães famintos. Outros eram presos e amarrados em postes para incendiar toda a cidade de Roma, iluminando com as chamas, queimando os corpos dos cristãos. Mas Nero, sem saber o que fazer por causa desse motim em Jerusalém, ele tira a sua própria vida. Um tempo depois, no ano 81, vai assumir o comando Domiciano. Nesta época, queridos irmãos, já não havia mais nenhum apóstolo vivo, exceto João. João tinha cerca de 90 anos de idade. É ele que vai receber a revelação do Apocalipse e os últimos escritos joaninos. Este será conduzido, aleluia, para a ilha chamada Patmos. Por que estou dizendo isso? Vai correr na história, porque já não é Cristo, o cordeiro tipificado lá no dia da saída do Egito. Já não é Cristo, o cordeiro revelado lá na margem do Rio Jordão por João Batista. Já não é o Cristo crucificado que esteve na cruz, morrendo por nós. Agora o Cristo vai se apresentar diferente. A Bíblia diz que João escreve dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, estava na ilha chamada Patmos por causa do Evangelho e da fé em Cristo Jesus. Sim, por causa da palavra e do testemunho de Cristo. E no dia do Senhor eu fui arrebatado, e eu ouvi por detrás de mim uma voz forte como o som de trombeta, e a voz dizia: João, o que vês escreve, escreve e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Quando João virou para ver quem falava, ele viu 7 castiçais, ou 7 candelabros, e um ser entre esses candelabros, com uma longa túnica que chegava a seus pés, com um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã branca. A Bíblia diz também que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés reluziam como metal refinado em oferolha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu a aguda espada de 2 gumes. Sim, quando João olhou, o seu rosto brilhava como o sol da sua força. João, a sua favor, caiu com o rosto em terra. A cabeceira se apresentou com a sua mão direita, tocou em João e disse: João, estive morto, estive passado, estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E pelas chaves da morte e do inferno. Quem adora o Cordeiro vivo? Quem adora o Cordeiro vivo? Ele conhece. Ele canta na marcha. Ele anda. E depois destes acontecimentos, que as 7 igrejas recebem as suas mensagens por escrito, diz a Bíblia que João viu uma porta aberta no céu, e a mesma voz que falava com ele falou outra vez: João, sobe aqui. João veio céu por dentro. Quando João chegou lá, viu um trono armado, e um ser assentado sobre o trono, e anjos que clamavam:
gritavam: ninguém fora digno de abrir o livro, porque o ser que estava sentado no trono tinha o livro na mão. Pastor José Carlos, selado por dentro e por fora. E os anjos clamavam: ninguém fora digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de pegar o livro, desatar os seus serviços, nem sequer olhar para ele. Glória a Deus. Ao redor do trono, 24 outros tronos. Do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões. Perante ele estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que eram 7 Espíritos de Deus. E a Bíblia diz que diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro, que era translúcido como cristal. E no centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos na frente e nas costas. Aleluia. Quando a Bíblia diz, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, que quando João observou na mão daquele que estava sentado no trono este livro em forma de rolo, que ele viu um anjo que proclamava com grande voz, aleluia, dizendo que ninguém fora digno. João, ele chorava muito, e João chorava porque não se encontrou ninguém, não fora achado ninguém. Então os anciãos dos 24 chegou perto de João e conselou, dizendo: João, não chores, João, não chores. Olha que ele viu ao lado do que está sentado no trono, dizendo como um cordeiro. E ele, no Senhor, disse: ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus serviços. Então milhares e milhares de anjos clamavam, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. A ele glória, a ele honra, a ele louvor, a ele majestade, a ele ação de graça. Ele é o cordeiro glorificado. Oh, bendito Deus. Oh, bendito seja Deus. Primeiro aspecto, tipificado na antiga aliança. Segundo aspecto, revelado por João Batista. Terceiro aspecto, crucificado para cumprir toda a lei e cerimônia judaica. Quarto e último aspecto, o cordeiro glorificado. Ele já não está mais na cruz, ele está vivo. Vou dizer de novo: ele não está na cruz, ele está vivo. Domingo pela manhã, as mulheres muito cedo foram ao sepulcro. A pedra estava removida. 2 anjos sentados sobre a pedra. E ela pergunta: onde pusestes? O anjo diz: porque procura o vivo entre os mortos. Porque procura o vivo entre os mortos. Ele não está aqui. Já ressuscitou. As grandes religiões, como o budismo, aleluia, como o taoísmo, quantos outros ismos que existem, os seus líderes, os seus mentores, os seus fundadores, todos
Aleluia.